Querido irmão, querida irmã, vamos ler o primeiro capítulo do livro de Gênesis, a criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. Deus diz: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois o amanhã, foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça elementos árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar, e depois viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente, e assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. E sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento do céu para separar os dias da noite, que sirvam eles de sinais e marque o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminasse a terra, presidissem dia e noite e separassem as luzes das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enche as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastem sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou todas as ervas
que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que havia sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o sexto dia. Então nós terminamos de ler o primeiro capítulo de Gênesis. Deus te abençoe.